Situação da Red Bull se agrava com a Racing Bull sendo mais rápida e dando trabalho. Vamos falar sobre isso e outros detalhes agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, essa camiseta do Race Day e várias outras você encontra lá na Paddock BR. 100% algodão, não encolhe, tem moletons belíssimos, tem polos, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Entre pelo nosso link aí na descrição. E na Instant Gaming também vários jogos e gift cards em promoção, inclusive, não perca a oportunidade, entra pelo nosso link que você ainda ajuda o canal. Vamos começar com notícia interessante aqui sobre os V10 da Fórmula 1. De acordo com o Motorsport, a Fórmula 1 fará sim uma reunião antes do Grande Prêmio do Bahrein e essa reunião já foi agendada, as fontes do Motorsport estão confirmando isso. A reunião será com as fabricantes de motores para apresentar justamente o planejamento e as fabricantes querem saber o que está acontecendo com a ideia dos híbridos e, enfim, com várias outras possibilidades de motores, por que voltar aos V10 aspirados. Como bem sabemos, essa ideia começou muito tímida ali com fãs, depois foi passando pelo presidente da FIA, presidente da Fórmula 1, até que começou a ganhar apoio também dos pilotos e agora nós temos um cenário promissor. Eu diria que promissor porque para quem não esperava nada, agora você já tem alguma coisa. Eu mesmo já falei aqui no canal algumas vezes, ano passado, retrasado, que eu gostaria muito que voltasse os aspirados, mas sabia que muito dificilmente voltaria. E agora nós estamos tendo uma possibilidade real e com reuniões inclusive marcadas. É claro que Audi e Honda estão muito bravas com isso, além da Ford também, porque entraram na Fórmula 1 para o regulamento 26, pensando na tecnologia híbrida e também na possibilidade de outros regulamentos para poder gerenciar melhor as suas novas tecnologias, aprender com as novas tecnologias e colocar nos carros de rua. Se você tirar isso deles, seja para 26 ou então antecipando o final do regulamento lá para 28, 29, isso pode gerar um belo de um problema, pode gerar até processos, falamos sobre isso também em live, então é um belo de um problema sim. A Fórmula 1 está com um problema e nós temos que ver como é que eles vão resolver isso. Espero que todo mundo chegue num acordo legal e que a gente possa ter os V10 aspirados, trazendo aquele ronco imponente dos carros de Fórmula 1 de volta. Mas me fala a sua opinião e expectativas sobre esse assunto aí. Agora vamos falar de Jack Durham. Pois bem, a batida do Durham no treino livre 2, depois dele ter perdido o treino livre 1, porque o Hirakawa estava em seu lugar, tá gerando muito o que falar lá na Europa e estão falando aquilo que a gente já vem conversando há um tempo aqui no canal, que é o quê? O Durham é o piloto mais pressionado, por mais que o Lawson tenha saído antes dele, né, tenha perdido a vaga antes dele, o Durham é o piloto mais pressionado e tudo indica que ele será substituído mesmo. Agora os portais europeus estão batendo com um pouco mais de força nessa tecla essa que, repito, venho falando com vocês desde o ano passado, desde que ele foi anunciado como piloto da Alpine. O Jack Durham vai ser demitido, ele já entrou demitido. E depois de ter batido no primeiro grande prêmio, ter feito um segundo grande prêmio fraco e agora ter tido a batida forte, tudo bem, ele não participou do TL1, aquela coisa toda, a Alpine está conseguindo o que queria, que é o quê? Fazer com que esse cara seja minado de todas as formas. Você poderia ter tirado o Gasly, por exemplo, para o Hirakawa entrar, e aí você não teria tirado o tempo de pista do Durham para pegar mais a manha do carro. Só que não, a gente está falando de Flávio Briatore. O Briatore com certeza, gente, eu falo sem medo de errar, com certeza quer que o Colapinto entre logo, pelo simples fato que foi ele que contratou o Colapinto. Então o Briatore quer qualquer motivo para substituir o Durham pelo Colapinto, ainda mais agora que a Red Bull fez essa troca, dá mais munição ainda para o Flávio Briatore. Ele com certeza está por trás disso, ele vai dar menos tempo de pista para o Durham e vai fazer com que o Durham seja minado. Eu já esperava isso, nós temos o Briatore desde o ano passado aí, e o Durham é um piloto que também eu acho que não tem um cacife para se manter na Fórmula 1. Para mim foi uma bela de uma sacanagem você já entrar o ano com o Durham. Para mim, o Colapinto deveria ser o titular logo de cara, porque é o que vai acontecer, o Colapinto vai tomar essa vaga, se não tomar, vai ser porque alguém muito grande lá dentro da Renault, né, da Alpine, segurou essa vaga. Mas acho muito difícil, o Briatore tá com uma carta branca lá para fazer o que quiser e, obviamente, ele vai se influenciar nessa brincadeira dos pilotos da Alpine. Então me fala aí a sua expectativa em relação ao Durham e, mais uma vez, a Europa está começando a entender aquilo que já está sendo dito há muito tempo. Por último, mas não menos importante, nós temos que falar da relação Red Bull e Racing Bulls para esse grande prêmio, que num primeiro momento está bem alarmante para a equipe principal.
Como vocês bem sabem, a Racing Bulls fez um excelente segundo treino se comparado à Red Bull, e a Racing Bulls parece mesmo estar evoluindo um pouquinho. A gente não via algo nesse cenário desde 2008, quando a Toro Rosso era ali pau a pau com a Red Bull, talvez até um pouco melhor. De 2009 em diante, a Red Bull começou a disputar título, disputar pódios consistentemente, e a Toro Rosso foi ficando ali mais equipe de meio de pelotão para treinar os pilotos Red Bull. Agora nós estamos tendo, nesse início de temporada, por vezes a Racing Bulls querendo fazer uma graça, a Red Bull continua com o Verstappen sendo uma equipe de topo, só que aquela coisa, vai chegar um ponto que nem o Verstappen vai dar conta mais. E o que nós estamos vendo é que no Japão a Racing Bulls chegando de vez. E o que o Helmut Marko está falando sobre isso? Ele diz que a Racing Bulls aumentou a potência do motor, por isso teve um impacto no tempo de volta. Então, de acordo com o Helmut Marko, que nós não sabemos se essa fala dele é verdade ou não, por mais que ele seja um cara sincerão, a Racing Bulls está à frente simplesmente porque aumentou a potência do motor, não está no econômico que nem a Red Bull está. Se for isso, ok, faz sentido, algumas equipes pequenas fazem isso mesmo. O Hülkenberg, mesmo nos treinos livres, estava se utilizando de menos combustível, por isso teve long runs legais. Então, nesse caso, nós estamos vendo o quê? Que é uma possibilidade. Só o que está chamando a atenção aqui e que pode ir um pouquinho contra aquilo que o Marko está dizendo? O Verstappen está nem um pouco satisfeito com o carro, falando que está tendo understeer em todas as curvas e ele está sofrendo para poder equilibrar esse carro. O Yuki Tsunoda nem se fala, pelo simples fato que o Tsunoda está chegando agora. O Tsunoda está aprendendo o carro agora, então ele vai ter mais dificuldade mesmo. Então a Red Bull está perdendo o mesmo tempo em relação à McLaren em todas as curvas, lentas, médias e altas. Só que o problema é que, pelo visto, também está perdendo para a Racing Bulls. Perder para a McLaren é uma coisa, a McLaren é o principal carro desse início de temporada. Agora, perder para a Racing Bulls, o alerta com certeza é ligado ali na Red Bull. Afinal, como é que com todos os recursos que eles têm, com todo o pessoal que tem, eles estão andando, pelo menos dando a entender, que estão com um carro mais difícil, mais complicado e mais lento que a Racing Bulls? Não tem como você explicar isso para os acionistas, não tem como você explicar isso para o dono da equipe, ou para os donos da equipe. Então, nesse caso, o que nós estamos vendo é que a preocupação da Red Bull e de alguns torcedores, como eu tenho visto nos comentários aí do vídeo passado, ela é real. A Red Bull realmente parece que está andando para trás, o carro está ficando mais difícil, o Pierre Rocher não está conseguindo corrigir esse carro, e se corrigir, possivelmente vai perder muito tempo de desenvolvimento em relação às suas principais rivais. Então a Red Bull está sim com um belíssimo problema para resolver nessa brincadeira toda, e nós vamos ter que ver se no TL3 eles conseguem se achar um pouquinho. A Ferrari, por exemplo, está dando alguns passos, melhorou do TL1 para o TL2, está agora bem pouco atrás da McLaren em termos de desempenho puro. A Mercedes também parece que está um pouquinho atrás, mas está ajeitando o carro. Então as rivais estão conseguindo se ajeitar. A Red Bull vai ter o TL3 e talvez a Red Bull esteja até contando com chuva para o Grande Prêmio, porque se chover o Verstappen pode fazer a diferença. Agora, se não chover, se for pista seca do início ao fim, a chance da Red Bull ser quarta força, talvez até quinta, perdendo aí para alguma outra de meio de pelotão, pode ser a Racing Bulls, a chance aumenta consideravelmente. Me fala sua expectativa também e opinião sobre a Red Bull aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Te vejo no próximo vídeo que será sobre o Qualifying. Um grande abraço, valeu e falou!